Retomando aqui as nossas gravações, parte 2 desse nosso bloco, que trata da ação civil ex delito. Nós estamos discutindo, dentro da ação civil ex delito, a definição da responsabilidade civil conexa com a responsabilidade penal. No bloco anterior, nós trouxemos uma série de artigos do Código de Processo Penal, Código de Processo Civil e do Código Civil, também do Código Penal, do Código Penal Militar, e vamos concluir este assunto dentro do propósito, né, para essa discussão. Claro que não estamos aprofundando na discussão da ação civil de indenização, não é esse o objetivo, mas apenas demonstrando essa correlação necessária entre a sentença penal condenatória e a ação civil que busca a reparação de danos. Nós discutimos a sentença penal que já traz em si, em razão do artigo 387, o valor fixado. Mas quando nós pegamos aqui no CPC o artigo 509, ele traz que é possível você também ajuizar a ação quando a sentença não discute ou não traz o valor fixado. Quando a sentença, portanto, condenar ao pagamento de uma quantia ilíquida, deve-se proceder, portanto, à liquidação. Condenado, portanto, o militar, pela prática de um crime, nasce para aquela vítima o direito de ajuizar a ação, porque aquela sentença condenatória é um título executivo judicial, mas não tem um valor. Portanto, ao ajuizar a ação, será necessário primeiro liquidar, porque nós não temos um valor a ser exigido, nós não temos um valor a ser trabalhado em termos de cumprimento de sentença. Então é preciso primeiro liquidar, definir o valor. Ao liquidar a sentença, aqui nós temos a oportunidade daquela pessoa que foi condenada no juízo criminal discutir valores, discutir a extensão do dano, mas não é mais possível discutir autoria e materialidade. É possível discutir se o dano realmente é aquele apresentado, mas não se o fato existiu. É possível discutir se aquele valor é justo, mas não quem é o autor, em razão da primazia da justiça criminal em relação à justiça civil. Artigo 63, que nós já fizemos também a leitura dele, mas apenas reforçando, que no seu parágrafo único, transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado, nos termos lá do 387.4, do Código de Processo Penal Comum. O Código de Processo Penal Militar não traz essa previsão, e nós já vimos que a Justiça Militar de Minas, por intermédio do seu tribunal, fixou o entendimento de que não é possível ao juiz de direito do juízo militar, nem ao conselho permanente ou especial, fixar valor ao condenar um policial ou um bombeiro militar. Mas, portanto, se a sentença tem um valor fixado, é possível executar essa sentença a partir desse valor ou liquidar essa sentença se entender que esse valor está aquém do dano efetivamente sofrido. Outro ponto interessante. É possível ações simultâneas? Sim, é possível. O próprio artigo 64 do Código de Processo Penal estabelece, traz essa possibilidade. Então, sem prejuízo do que está previsto no artigo 63, que fizemos a leitura há pouco, a ação para o ressarcimento do dano, ou seja, a ação civil ex delito, poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Ou seja, independente da existência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é possível ajuizar a ação civil. É possível, portanto, que já no curso de um inquérito seja ajuizada a ação civil. É possível, portanto, que no curso da ação penal seja ajuizada a ação civil. Mas vejam bem, nós temos implicações em relação a isso. Código de Processo Civil, artigo 315. Se o conhecimento do mérito dessa ação civil, que está se discutindo a indenização, depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz do civil, pode determinar a suspensão do processo até que a justiça criminal se pronuncie. Aqui, o que se busca é segurança jurídica. Então, imagine que o processo ainda está caminhando
e existe uma ação civil para discutir a indenização. E o juiz do civil, de fato, condene aquela pessoa que praticou a conduta a indenizar. Só que depois, no juízo criminal, essa pessoa é absolvida com amparo no excludente de ilicitude. Ou é absolvida com amparo na existência de prova de que o fato não existiu. Então nós estaríamos diante de uma situação em que geraria antinomia no direito, e o direito não admite antinomia. Portanto, é possível as duas ações simultâneas? Sim, é possível. Não é preciso aguardar a ação penal transitar em julgado. Mas, se o juiz entender que para se discutir autoria, para se discutir materialidade, é preciso aguardar que a justiça criminal assim decida, ele vai suspender o andamento desse processo. De novo, o artigo 64. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil deve suspender, ou poderá, suspender, claro, se ele tiver dúvida, o curso desta, até o julgamento definitivo da ação penal. Portanto, se a ação civil foi distribuída, foi ajuizada, durante a fase de inquérito, por exemplo, e aí sobreveio denúncia, iniciou a ação penal, o juiz da ação civil, se ele entender que deve aguardar a decisão, o entendimento da justiça criminal, ele pode, portanto, suspender o andamento dessa ação civil. E o artigo 315 do CPC traz exatamente essa possibilidade, fixa ali um tempo, mas sempre estabelecendo uma relação entre esse processo civil e o processo criminal. E aqui reside a primazia da justiça criminal. A decisão da justiça criminal faz coisa julgada no civil, mas nós vamos entender em que circunstância que ela faz coisa julgada no civil. Eu trago uma jurisprudência do STJ, em dois momentos, é a mesma jurisprudência, mas dois recortes. Essa decisão é de 2020. Diz respeito exatamente a essa possibilidade de ajuizar as duas ações. O ordenamento jurídico, entendeu o STJ, estabelece uma relativa independência entre as instâncias civil e penal. De modo que aquela pessoa que é titular do direito à indenização e que pretende ser ressarcida dos danos sofridos com a prática de um delito, ela pode escolher ajuizar uma ação civil de indenização ou pode escolher aguardar o desfecho da ação penal para então, tendo em mãos um título executivo judicial, que é a sentença penal condenatória, liquidar essa sentença, ou seja, eu tenho direito de receber, agora eu vou discutir valores, ou executar esse título executivo judicial, se nele já vier definido um valor a ser indenizado. Decisão, portanto, do STJ. Mas vamos lá. Eu disse que, diante do princípio, da primazia da justiça criminal em relação à justiça comum, aquilo que for decidido no juízo criminal faz coisa julgada no juízo civil. Mas é claro que a própria lei traz as exceções. Então, olha, a sentença absolutória no juízo criminal, quando não tiver sido categoricamente reconhecido a inexistência do fato, não impede a ação civil. Está lá no artigo 66 do CPP. Então, muito embora tenha sido absolvido, aquele militar que foi acusado da prática de um crime, foi absolvido pelo juízo criminal, mas se não estiver categoricamente reconhecida a inexistência do fato, é possível que aquela pessoa que se sentiu lesionada ajuize a ação civil para ver recomposto o seu direito, quer seja em sede de dano material ou em dano moral. Também não impede o ajuizamento da ação civil o despacho que determina o arquivamento do inquérito ou de qualquer outra peça de informação ou do PIC. Portanto, instaurado o inquérito, a autoridade de polícia judiciária militar entende que não houve crime, remete para a justiça militar, o Ministério Público, como titular da ação penal, analisa os autos e concorda, entende que de fato não há crime por algum motivo, e aí o juiz
concordando também com o parecer do Ministério Público, determina, portanto, o arquivamento do inquérito. Isso, por si só, não impede a ação civil voltada para a indenização. Também não impede a ação civil a decisão que julgar extinta a punibilidade. É possível que a punibilidade esteja extinta pela prescrição. Isso não impede que no juízo civil seja discutido a responsabilidade civil daquele que praticou a conduta típica. Também a sentença absolutória por atipicidade da conduta não impede a ação civil, porque a conduta pode ser atípica do ponto de vista criminal, mas pode ser típica do ponto de vista civil. Por exemplo, nós não temos o crime de dano culposo, exceto no Código Penal Militar, mas numa situação bem pontual. Mas a regra é que não existe o dano culposo. Mas, do ponto de vista civil, nós temos um ato ilícito, por inobservância de um dever de cuidado, por uma imprudência, por uma negligência. Portanto, é possível sim ajuizar a ação de indenização, mesmo que se tenha uma sentença absolutória apontando a tipicidade da conduta. A respeito da prescrição, aquela mesma jurisprudência que eu trouxe do STJ diz o seguinte: a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado impede tão somente que sobrevenha uma sentença penal condenatória, que é o título executivo judicial, que é indispensável ao exercício da pretensão executória do ofendido. Ou seja, se eu tenho uma sentença penal condenatória, eu vou executar essa sentença penal condenatória ou liquidá-la como título executivo judicial. Mas vejam bem, a prescrição só não traz a sentença penal condenatória, mas ela não elimina, não exclui, não afasta o interesse processual do ofendido no exercício da pretensão indenizatória, a ser deduzida lá no juízo competente, que é o juízo civil, pelo mesmo fato. Então, o fato de o processo haver se encerrado com a prescrição não afasta a indenização, por si só não afasta a indenização no civil. Ainda dentro da discussão da primazia da justiça criminal, o artigo 65, nós citamos ainda há pouco, né, a essência desse artigo, mas agora trazendo aqui o próprio artigo. Ele diz o seguinte: faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato ou fato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Portanto, uma vez a conduta amparada pelas excludentes de ilicitude, o policial militar e o bombeiro militar, e mais uma vez nós estamos focando aqui na conduta do jurisdicionado da Justiça Militar, mas o conteúdo é aplicável também, claro, na Justiça Comum, para as outras forças de segurança. Enfim, uma vez assegurado que a conduta foi praticada com amparo no excludente de ilicitude, não há que se falar em ação civil, porque faz coisa julgada no civil, o que não afasta a responsabilidade objetiva do Estado. Cito como exemplo um policial militar que durante uma intervenção efetua um disparo e a pessoa é atingida, essa pessoa morre. Esse policial atira, partindo de uma excludente de ilicitude, legítima defesa putativa. Partindo da compreensão desse policial, ele estava diante de uma situação de perigo, de risco, de agressão iminente, real, segundo a sua percepção, que depois, ao longo do processo, restou-se provado que, na verdade, aquela agressão não existia. Era uma percepção dele, legítima defesa putativa. Absolvido esse militar, com fundamento na legítima defesa putativa, é claro que ele não pode ser compelido a indenizar a vítima, mas isso não afasta a responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que aquela morte, né, aquela pessoa perdeu a vida, aquela família perdeu um ente querido em razão da atuação do Estado. São coisas distintas. E nós não estamos aqui a discutir a responsabilidade objetiva do Estado. Mas vamos estabelecer uma relação entre o artigo 65 do CPP e o artigo 439 do CPPM, para a gente compreender até que ponto
a absolvição, e os casos de absolvição estão previstos no artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, até que ponto essa absolvição faz coisa julgada. O Conselho de Justiça, especial, permanente, e claro, também o juiz singular, absolverá o acusado quando ele reconhecer uma dessas situações, ou mais de uma dessas situações. Na letra A, eu destaco ali na cor vermelha, está provada a inexistência do fato. Se está provada a inexistência do fato, faz coisa julgada no cível. O fato não existiu. Não é possível punir esse militar, acusado na justiça militar, se restou provado que o fato não existiu. E por óbvio, não é possível puni-lo pelo mesmo fato também na esfera administrativa. E também por óbvio, não é possível impor a ele o dever de indenizar, porque o fato não existiu. Portanto, quando a absolvição tem por fundamento o artigo 439-A, primeira parte, não é possível impor a condenação em termos de indenização pela prática de ato ilícito, porque o fato não existiu. Faz coisa julgada? Sim, faz coisa julgada no cível. Já a segunda parte foi absolvido com fundamento no 439-A, segunda parte. Não haver prova da existência do fato. Não faz coisa julgada no cível. Por quê? É possível que, ao se discutir no juízo cível, encontre ali as provas do ilícito cível, do dano material, do dano moral, portanto, não faz coisa julgada. Também não faz coisa julgada no cível a sentença absolutória que concluir que o fato não constitui infração penal. Já discutimos isso há pouco. Também não faz coisa julgada no cível a absolvição com fundamento na letra C. Não existir prova de ter o acusado concorrido para infração penal. Por quê? Porque ao se discutir no juízo cível, mesmo tendo a sentença absolutória, pode-se produzir ali as provas. Não faz coisa julgada. Mas na letra D, aí faz coisa julgada. Absolvido com fundamento no excludente de ilicitude, não é possível mais discutir no juízo cível, nem autoria nem fato. Absolvido com fundamento no 439-A, primeira parte, não é possível discutir autoria nem fato no cível. Insuficiência de provas, na letra E, também não faz coisa julgada. As provas podem ser insuficientes para uma condenação criminal, mas podem ser suficientes para uma condenação no juízo cível, assim como pode ser suficiente para impor uma sanção disciplinar. E na letra F, extinção da punibilidade. Extinta a punibilidade pela prescrição, nós já vimos que não faz coisa julgada. Mas a punibilidade pode ser extinta por outros motivos. A morte, por exemplo, da pessoa que está sendo acusada, do réu, vamos imaginar que tem uma conduta, uma atuação policial, foi instaurado inquérito, depois deflagrada ação penal, processo está em andamento, e esse militar, por um motivo que não tem nada a ver com esse processo, ele veio a falecer. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente. Não faz coisa julgada no cível, por quê? O direito do ofendido, do seu representante legal ou dos herdeiros subsiste. Porque, partindo da primazia da justiça criminal, a extinção da punibilidade não faz coisa julgada no cível. Mas quais são os prazos para se ajuizar essa ação? Artigo 206 do Código Civil prescreve em 3 anos a pretensão para reparação civil. Então, prazo de 3 anos. A lei estabelece qual que é o prazo que eu tenho para ajuizar essa ação. O artigo 200 do Código Civil, quando a ação se originar de fato, que deve ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença transitada em julgado. Portanto, os 3 anos só vão começar a correr a partir do momento que eu tenho o trânsito em julgado da sentença penal, seja ela condenatória ou absolutória, porque já vimos que a sentença absolutória, em alguns casos, não impede a ação civil. E a respeito da transcendência da reparação, nós sabemos que, do ponto de vista criminal,
a sentença penal condenatória não pode jamais ir além da pessoa que praticou a conduta. Portanto, seus familiares, pessoas próximas, seus bens, não respondem do ponto de vista criminal, mas do ponto de vista da indenização, do ponto de vista civil, sim, é possível a transcendência no que diz respeito à reparação. E além da lei, do Código Civil prever, a própria Constituição traz essa previsão. A Constituição diz que é muito claro que nenhuma pena passa da pessoa do condenado, mas a obrigação deste condenado de reparar o dano e também a questão do perdimento de bens, né? Nós não vamos entrar nele aqui. Ela pode sim, nos termos da lei, ser estendida aos sucessores e contra ele ser executado, até o limite da herança, que é o patrimônio transferido. Portanto, aquele militar que faleceu no curso do processo penal, ou já tendo sido condenado, ele faleceu, aquela sentença penal transitada em julgado, a título executivo, a família, o ofendido, seu representante legal, ou seus herdeiros, podem sim discutir no juízo civil, executar no juízo civil essa sentença contra o espólio, contra os sucessores desse militar que faleceu. Até que ponto? Até o limite da herança, porque eu não posso obrigar o herdeiro, a meeira, enfim, arcar com custos de uma conduta que eles não foram condenados, portanto não tem participação. O limite, portanto, é a herança. E no nosso próximo bloco nós vamos trabalhar o acordo de não persecução penal e a sua aplicação no âmbito da justiça militar. A discussão que fizemos até aqui sobre a ação civil ex delito, claro que não aprofundamos, porque não era esse o objetivo. O objetivo é mostrar que, olha, a justiça militar, muito embora o Código de Processo Penal Militar não traga uma previsão clara a respeito da ação civil ex delito, como traz o Código de Processo Penal Comum, é perfeitamente possível e é de direito que o ofendido ou seu representante legal possa discutir no juízo civil as condenações advindas da justiça militar. Até o nosso próximo bloco.